Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Um agradecimento muito especial a todos os colaboradores que estão mandando para nós muitas mensagens interessantes, muitas sugestões de temas a serem abordados. E hoje é de novo um dia muito especial porque a gente está aqui com uma pessoa que ajudou muito no desenvolvimento do nosso canal, o Yuri Maia. Seja bem-vindo, Yuri. Beleza, que bom estar aqui de novo. É isso aí, o Yuri foi os nossos primeiros, não, o Yuri foi o nosso primeiro entrevistado. E aliás, antes de sentar uma outra pessoa nessa poltrona para ser entrevistado, o Yuri deu umas 3 ou 4 entrevistas pelo menos. Então agora tá voltando aqui e volta e meia a gente vai se encontrar para conversar e tal. Gente, eu e o Yuri fizemos um vídeo já há bastante tempo atrás e ele foi bastante polêmico, né? E uma das coisas que o pessoal mais escrevia embaixo era do tipo, de onde é que tu tira essas informações? Então agora eu tenho a oportunidade de repassar essa pergunta diretamente pro Yuri. Aliás, junto com isso, eu quero pedir pro Yuri, para ele deixar pra galera de casa, assim, um contato dele, para vocês poderem conversar diretamente com ele e tirar as dúvidas dele, porque o Yuri tem um conhecimento muito amplo. Então eu aprendo algumas coisas com ele quando ele vem aqui, mas eu não tenho condições de responder por ele, porque as questões são complexas, né? Então, Yuri, por favor, fala pros nossos amigos ali, cara, o que tu colocou para nós, né, de como tá contatado, de como essas informações vêm em toda essa questão. Para mim até é uma honra explicar para as pessoas isso, né? Mas antes eu também queria dizer que é uma satisfação muito grande fazer parte do acervo desse canal, né, que tu administra muito bem. Já são 126 Me parece que sim. Documentários, né? Então e bem diversificado, com pessoas das mais diversas opiniões e dos mais diversos assuntos também, né? Então eu acho que já dá até para comemorar, né? Porque também, de uma maneira geral, está sendo bem aceito, né? No YouTube, os youtubers estão maciçamente, a maior quantidade deles está aceitando bem, porque era essa a intenção, né? Era demonstrar, compartilhar, era debater se for preciso também, né? Mas então quero agradecer também a grande maioria das pessoas que está fazendo as suas críticas positivas, dando apoio. E também não só me reportar a essas pessoas que falam bem, mas aquelas que também estão, uma minoria muito pequena que é até bastante agressiva, né? E até nas palavras aqui do administrador do canal, aqui nesse canal você não vai encontrar o inimigo, nós não estamos à procura de inimigos, né? A orientação do próprio administrador é uma orientação pacífica, a nossa intenção é uma intenção pacífica, né? Porque qual seria a intenção maior nisso tudo? Dispor certas verdades que não são as verdades que aparecem na nossa mídia de massa, nossa mídia convencional, né? A gente já está expondo coisas que são bastante delicadas, né? Então, é óbvio que não é para atingir ninguém pessoalmente, é óbvio que não é para criar polêmicas totalmente desnecessárias, né? A intenção mesmo é compartilhar e fazer com que as pessoas possam se integrar, possam dar a sua opinião, né? Mas muito respeitosamente. E até parabenizar aqueles que discordaram da gente, mas discordaram respeitosamente, né? Porque nós também estamos discordando respeitosamente das pessoas, inclusive aquelas que nos agridem, né? Mas, de fato, de uma maneira geral, eu estou muito satisfeito com a situação e já quero dizer de antemão que nós não estamos à procura de inimigos, nós estamos à procura de confraternizar, de compartilhar, de poder integrar as nossas opiniões, né? E também mostrar um pouco, as pessoas perguntam de onde é que vem toda essa informação. A gente, aqui do meu lado está o Luciano Gomes, ele é um autodidata, é fabuloso, inclusive, porque ele trabalha com diversos aspectos a fundo, né? Ele está em sintonia com muitos assuntos, né, que são importantes para a nossa sociedade hoje. E ele está também mostrando isso no seu canal, né? E claro que a gente prefere dar
a informação científica, né? Mas o caso é que o assunto em questão, que são extraterrestres, conspirações, ocultações, é óbvio que não tem como a gente se basear somente na questão científica, na questão da nossa academia científica, né? Nós temos que pensar e buscar meios que ficam outbox, fora da caixa, né? Por quê? Porque se a gente for simplesmente se contentar com o que está aparecendo na televisão, né, os meios de comunicações de uma maneira geral, né, até mesmo os nossos cientistas, o que eles têm para propor para a gente? Eles estão com os braços atados, eles não têm, um cientista só pode demonstrar para a gente, né, aquela instrumentação que ele tem para verificar no momento, né? E ETs, ocultações e conspirações, né, não são dados de bandeja para os nossos cientistas. Nós não vemos discos voadores nas nossas universidades, nós não vemos ocultações nem conspirações nas nossas universidades, né, que é o caminho oficial da manifestação do nosso conhecimento, né? Então por isso que nós temos que buscar insiders que estão outbox, fora da caixa, para que passem essa informação da gente, né? E eu também busco a informação desses insiders, o Luciano também faz a mesma coisa, né? Acontece que a caixa de Pandora ainda não foi aberta, então é delicado mesmo a gente colocar essas coisas no programa. É difícil, né, fazer determinadas considerações que não são consideradas oficiais ainda para que possam ter aquela credibilidade do público, né? E então eu mesmo sou um contatado desde os meus 9 anos de idade, né? Eu já passei por muitas experiências, eu não sou a única pessoa, não sou exclusivo por causa disso, né? Porque eu acho que isso, de uma certa forma, esse tipo de contato, esse tipo de integração que a gente tem com pessoas que querem passar informações que a gente desconhece, vai rolar cada vez mais, né? A partir de hoje, nós estamos em 2018, abril de 2018, né? Eu acredito que essas informações que são de insiders, que vão confirmar o que a caixa de Pandora esconde quando ela for aberta, um dia ela vai ser aberta. Ela não vai ficar permanentemente, né, hermética, né? Ela não vai ficar permanentemente oculta. Um dia todas essas informações vão ter que vir a público, né, na mídia de massa. E então o que nós resta é esperar para confirmar o que os insiders, né, os informantes estão tentando falar para a gente, né, para que a gente tenha credibilidade neles. É óbvio que a gente não precisa confiar em todos os informantes, né, mas a quantidade de informantes que surge cada vez mais, né, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Porque a gente não pode ficar limitado a um sistema que esconde o jogo, que não mostra tudo. E vocês sabem, o espectador sabe intuitivamente que o que está sendo mostrado na televisão não é toda a informação, né? Existe muita coisa que deveria ser mostrado, e vocês sabem disso, que não está sendo mostrado, né? Então eu tenho contato desde os 9 anos, né? Eu recebo esse tipo de informação de duas formas, de forma onírica e até de contato direto. Foram poucos contatos diretos que eu tive, né? O que seria, no meu caso, o que acontece? Né? Podemos explicar para o pessoal o que é a forma onírica? A forma onírica de sonhos, né? Através de sonhos. Mas não é a única forma. Sonhos. O que eu seria comparado mais ou menos, né, para fazer uma relação ao que os espíritas chamam de psicografia ou canalização, né? No meu caso, eu chamo de interface neurológica. Eu nem sabia que existia esse nome, porque eu não sou neurologista, não sou da área, né? Mas nós temos no nosso corpo, no nosso organismo, plexos solares, né? E esses plexos solares que tem naqueles ossos achatados das nossas costas, que parecem umas asas, as omoplatas, né, que hoje se chama escápulas, bem no meio dela, no centro dela, nós temos uma quantidade de inervações que elas são o conjunto de nervos que se juntam ali, né, uma conjunção de nervos que tem ali. Nós temos plexo solar na boca do estômago, nós temos plexo solar na planta dos pés e devemos ter outros plexos solares também. Pois saibam
que através dessa informação que eu canalizei, ou psicografei, ou através do que eu chamo de interface neurológica, né, que foi me dada essa informação, todos esses plexos solares que existem no nosso organismo são equivalentes a entradas USB. Por mais fantástico que isso pareça, isso é uma tecnologia. Essa tecnologia, ela sempre existiu, ela vai ficar, apesar de estar à mercê da nossa humanidade hoje, ela vai estar disponível mais cedo ou mais tarde para a gente. Nós podemos aprender através dos nossos plexos solares. Eles passam essa informação, é uma informação através de energia inalámbrica, inclusive. É como se fosse um Wi-Fi, essas entradas USB recebem, né, informações, nós podemos aprender línguas, nós podemos aprender qualquer tipo de informação, né, porque essas conjunções de nervos que tem, que são nossos plexos solares, elas são ligadas diretamente no cérebro, nosso sistema nervoso, é o nosso cérebro espalhado pelo corpo. E nas junções deles, nas conjunções deles, é que ficam essas entradas que recebem, que estão aptas a receber esse tipo de informação. Por isso que eu digo, é como se fosse uma entrada USB no teu organismo e que recebe essas informações via Wi-Fi, energia inalâmbrica, sem fio, né? E o cérebro processa depois. Como é que ele processa no meu caso? Eu já conversei até com outras pessoas que acontece isso também, que eu não tenho informação assim como se fosse uma manchete, chegou a manchete e eu vou dar a informação, né? É preciso eu conversar com determinadas pessoas, desenvolver com determinadas pessoas determinado assunto, que aí vem aquele insight no meu cérebro e aí eu tento repassar, né? Porque algumas coisas são bem nítidas e eu consigo repassar, né? Mas outras eu preciso desenvolver a conversa e aí a coisa vai surgindo, vai processando e eu vou podendo passar, né? E isso acontece desde os meus 9 anos. E no começo eu até pensava, quando eu tinha 9 anos, que essas pessoas eram meus anjos da guarda, né? Porque essa é a noção que a gente tem de pessoas que são boas para ti, que aparecem nos teus sonhos e que te passam informação e que são coisas fantásticas e bonitas. Qual é a noção que a gente tem dessas pessoas? Que são nossos anjos da guarda, né? Mas não, essas pessoas são uma civilização intraterrestre que faz contato comigo e com muitos milhares de pessoas, né? Não existe essa exclusividade do Yuri, né? É óbvio que existe muito charlatanismo, né, nesse ponto, né? Mas aquilo que vocês, os espíritas chamam de psicografia ou canalização, é o que acontece comigo e com muitas outras pessoas, e até o que aconteceu com as canalizações e com a psicografia, seria isso de uma forma geral. E isso eu repasso para os meus livros, né? E também, quando eu tenho a oportunidade de escrever em algum jornal, eu também repasso toda essa informação que eu recebo, que eu processo, e aí eu vou desenvolvendo. É assim que funciona, né? É daí que vem a informação. Eu tenho, inclusive, dois sinais que eu tenho aqui no peito, né? Esse é um dos sinais que eu tenho aqui, é no peito, é na frente, não é atrás. Os plexos solares são atrás, nas escápulas. Eu tenho um sinal mais fraco aqui e um sinal mais forte aqui. Toda vez que eu recebia esse tipo de informação, eu recebia uma espécie de uma comichão, um choquinho elétrico, que ela perpassava dos meus plexos solares que ficam no meio das escápulas. Eles vinham até a frente, eles passavam todo o meu corpo, né? Então eu ficava sentindo um choquezinho, uma coceirinha, né? E de tanto acontecer isso, eu acredito que foi por causa disso que eu fiquei com esses dois sinais, né? Eu fiquei até muito preocupado quando surgiu esses dois sinais, porque eu não sabia que era em decorrência da interface neurológica, né? E eu fui no médico, eu pensei, isso aqui é um tumor maligno, alguma coisa que está surgindo em mim, né? Eu fui no médico em Porto Alegre e não satisfeito ainda, o médico falou que não era nada, que não era um problema de câncer nem nada, mas eu ainda fiquei preocupado. Fui num outro médico aqui em Gramado, onde eu moro, né? Ele confirmou que não haveria problema nesses sinais, né? Então já fiquei tranquilo e depois eu tive a confirmação que isso era em decorrência da interface neurológica, né? Que é o equivalente também, se nós formos fazer um paralelo, a downloads, que os canais USB, que são essas conjunções, que são os nossos plexos solares, né? Só que no meu caso até ficou uma marca, né? E aí, a partir dessas interfaces neurológicas que eu sentia, né?
esse choquezinho, eu comecei a escrever, né? E foi assim que surgiu. Eu espero ter, de uma certa forma, eu até tentei resumir. Acontece bastante coisa comigo, mas eu tentei resumir, né? E para que as pessoas fiquem esclarecidas, né? Quer acredite ou não, é isso que está acontecendo comigo, e a única coisa que eu tenho para fazer é compartilhar com vocês. Eu não consigo me sentir bem e nem à vontade se eu guardasse esse tipo de informação para mim, né? E essa informação, apesar de eu receber desde os 9 anos, ela veio mais maciçamente a partir de 1995, quando eu tinha 25 anos. A partir dali eu já tinha informação para escrever esses livros que eu estou escrevendo hoje, só que eu não tinha coragem para escrever esses livros, né? Porque escrever sobre ETs, escrever sobre ocultações, a gente põe a cara ao ridículo, né? Então eu demorei de 1995 até 2015 para escrever o primeiro livro. Isso são 20 anos. São 20 anos que eu estava, né, de braço cruzado, até cheguei nesse meio tempo a desistir, não vou escrever, não quero saber de livro, né? Mas aí a gente fica com a consciência pesada por tá sabendo disso e não compartilhar, né? E aí eu vi que essa minha falta de coragem era de uma certa forma um egoísmo que eu estava alimentando, e eu cheguei à conclusão, não posso, 20 anos, eu não posso alimentar tanto egoísmo, eu não posso alimentar tanta covardia. Eu tenho que me expor, não importa quais sejam, né, o desenrolar dos fatos, né? Interessantíssimo, Yuri. Duas coisas. Primeiro, pessoal, o Yuri acabou de colocar a quantidade de contatados que tem recebendo e enviando mensagens por aí. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência e a gente tem que se dedicar ao trabalho, a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, o que eu aconselharia nesse caso aqui? A gente ouvir o máximo de contatados possível e começar a ver aqueles que estão falando mais ou menos semelhante o discurso, aí tu começa a encontrar um embasamento, né? O cara está falando dessa forma, mas os resultados científicos vêm dessa forma. Que nem quando alguns psiquiatras começaram a fazer testes, né, com vários abduzidos no intuito de comprovar que era alguma coisa psíquica, alguma coisa da cabeça deles e tal, e acabaram, na verdade, depois de profundos estudos, acabaram se convencendo que todos falavam a verdade e que existia realmente um fenômeno por trás. Então pessoas que embarcaram nesses estudos profundos para comprovar a falsidade do negócio, né, acabaram mudando de posição porque não conseguiram provar a falsidade, porque constataram a veracidade dos fatos. Então é isso aí. A outra coisa que eu quero falar em relação ao que o Yuri colocou agora é em relação a essas marcas que ele apresentou. Yuri, eu tô com 47 anos, eu acredito que isso deve fazer pelo menos uns 30 anos atrás, cara. Que eu assisti um programa à tarde e eles estavam começando a levar alguns convidados. Eu não me lembro, eram desses tipo Sônia Abraão, tipo... Nesses programas de auditório, todas as pessoas ali fazem coisas, às vezes algumas coisas interessantes. A hipnose do Fábio Puentes, uma vez eu achei impressionante as coisas que ele fez. E junto com esses assuntos mais diferentes, assim, ela levou uma moça, e essa moça ela tinha uma chaga aqui no meio da testa, no terceiro olho aqui, Yuri. E daí ela se dizia uma contatada, gente. E então, no programa, que eu não vou lembrar quem era agora, mas eles levaram médicos, levaram um dermatologista e tal, e ao vivo fizeram uma análise no ferimento dela e gravaram, né? Foram antes ou seja, o médico foi ao vivo para relatar isso, só que ele fez exames no consultório dele, previamente e tal. E sempre quando essa moça recebia as informações, né? Ela falou que aquela ferida se abria, ela se abria e ficava em carne viva aquilo. E isso aconteceu na presença dos doutores, dos dermatologistas, e ninguém soube explicar o motivo, né, a causa aparente daquela ferida se abrir do nada, e a temperatura também que se elevava muito, assim. E ela dizia que era quando ela estava recebendo a informação. E aí fizeram uma pergunta que eu achei extremamente interessante, Yuri, e nunca mais consegui esquecer aquilo, e agora que eu estou estudando profundamente a ufologia e essa questão toda, né, da nossa transição planetária, eu consegui entender o que aquela moça, que hoje deve ser uma senhora, né, na época ela devia ter, sei lá, eu calculo uns 27, 30 anos, hoje ela deve estar com 60 anos, né, Yuri? Então ela disse, nossa, mas se tu... porque ela disse que ela foi contatada, ela foi até a nave e foi levada para dar
digamos assim, uma bandinha intergaláctica. Então ela conheceu outros mundos e tal. E aí a entrevistadora pergunta pra ela, mas nossa, tu tendo essa vivência e conhecendo de tudo isso, nossa, que felicidade, né? E a moça diz, não, eu sou muito triste. E isso me está causando uma depressão profunda. Aí, pro choque de todos que estavam ali, né, as pessoas, mas como assim? Daí ela disse assim, primeiro, ninguém acredita em mim. Muitas pessoas ficam me acusando de louca, né? Eu tenho tido vários problemas de relacionamento social em função disso. E outra, e quando eu descobri, né, o verdadeiro sentido da vida no universo, e quando a gente volta pro planeta e olha pro nosso lado, a gente percebe que está tudo errado. Todos os conceitos, todas as nossas buscas, todos os nossos paradigmas, né? Toda a nossa sociedade está estruturada em cima de enganos, em cima de mentiras. E isso deixou ela muito triste. Agora, 30 anos depois, né? Hoje com uma cabeça um pouco mais madura para entender esse tipo de coisa que está acontecendo, eu chego à conclusão, né? Ou melhor, eu consigo entender agora o que ela falava lá atrás. Muito complexo. Então, pessoal, dito isso, alguém então agora quando tiver a dúvida de dizer, não, mas onde estão tirando isso? No meu caso, informação, né, que eu busco de diversas fontes, e o Yuri aqui é agraciado por uma linha direta. Ele recebe as informações. Então, olha o privilégio meu de ter uma pessoa aqui ao lado, né, com essa interface para fazer essa comunicação. Então, Yuri, é contigo, brother. Você é privilegiado no sentido de também estar aqui no teu canal, que tu é uma pessoa que está querendo integrar mesmo as pessoas, porque nós estamos vendo hoje em dia uma espécie de polarização. Polarização, ela está muito forte, essa polarização. As pessoas que estão se odiando, elas estão se odiando demais. E de graça às vezes. De graça às vezes. Né? Então, a gente não precisa disso. Eu acho que não vai levar a nada. Eu acho que as forças ocultas que estão por trás do ódio, que estão por trás do medo, incitando a nossa dispersão, né, como humanidade, não são pessoas bem intencionadas. Né? A quem interessa que nós começamos a brigar, a se desunir, a quem interessa essa desunião? Né? Não são pessoas que têm uma ética humana, obviamente. Né? Então, nós temos que analisar e refletir a partir disso. Né? Por que será que eu estou odiando tanto? Por que será que nesse momento o ódio está tanto em vigor? O ódio está no palco da vida, né, como protagonista? Né? Não, chegou a hora de substituir, né, essas condições que nós estamos vivendo. Nós podemos fazer isso, nós temos força interna para fazer isso. Né? E nós podemos multiplicar, nós podemos espalhar pelo mundo, né, o contraponto do ódio, que é o amor, que é a sensibilidade e que é a capacidade que nós temos de entender o outro, mesmo que o outro não esteja falando a mesma opinião do que a gente. Né? Nós temos essa capacidade. Né? Talvez as coisas estão muito nubladas agora por causa dessa onda de ódio, né? Mas depois dessa onda de ódio nós temos que entender que vai vir uma onda de amor, o mundo vai ficar cor-de-rosa, né? E não manchado de sangue como ele está hoje. Né? Nós podemos acreditar nisso, não só podemos, como nós devemos acreditar nisso, né? Porque nós somos as nossas vibrações. Aquilo que nós estamos vibrando é aquilo que nós estamos fomentando, atraindo e cristalizando para o mundo. Tá? E essas forças que são negativas, elas sabem que funciona dessa forma. Elas sabem que a energia está onde o foco está. Então quem está patrocinando o ódio não é a favor de mim, não é a favor de ti. Né? Quando eu falo eu, Luciano, você, eu estou falando de pessoas que concordam com a mesma opinião, de pessoas que discordam da mesma opinião e de pessoas que nesse momento estão odiando bastante. Né? Fique sabendo que nós somos as nossas vibrações e a energia está onde o foco está, e é por isso que as pessoas que controlam a mídia, elas fomentam diariamente, manhã, tarde e noite, né, essa dissociação da sociedade humana, essa dispersão, né, esse escárnio, né, contra a alma humana. Né? Então nós temos que ficar de olho nisso.
a energia está onde o foco está. Eles estão só trabalhando esse foco para que a gente fique focando, fique atento a coisas que não vão ser de maneira alguma benéficas para o progresso da humanidade, né?